maquiagem clássica pro outono. Olho delineado, bem esfumadinho, com tons mais suaves, mas bem marcante. E com duas opções de batom. Pra vocês escolherem qual que vocês se identificam mais e fazerem as adaptações de vocês aí pra arrasar na festa, um evento, um jantar com o marido, enfim, onde vocês quiserem, seja pra ficar em casa. Eu sempre digo, né? É importante a gente se sentir bem. Então essa é a segunda opção de batom. Todos os produtos que eu usei são da loja Maquiadoro. Produtos bem bacanas, preço, ó, do jeito que a gente gosta. Vale conferir os produtos, mas primeiro tu assiste o vídeo de pertinho, então. Vamos lá? E já comecei sozinha, né? Que sem graça, pessoa. Não quer dividir a brincadeira. Fixador da minha paleta, fixador da paleta Lu Ferraz, tá? Porque eu adoro esse fixador, tô bem apaixonadinha por ele. Usei o pincel número 4 do nosso kit também, tá? Mas só, tá? Porque hoje eu vou usar paleta da Miss Rose, da linha Opaca. Essa é a 03. Opa! Essa é a 03. Olha que linda que ela é, gente. Eu vou começar usando esse tom aqui, que é um tom de rosa antigo, assim. Não sei definir muito bem, mas eu acho que rosa antigo se encaixa bem. E eu vou aplicar esse tom do começo, dando batidinhas, ó. Sempre dando batidinhas essa primeira sombra. Do começo até quase o fim da pálpebra. Eu vou deixar um pedacinho sem ali, ó, tá vendo? Ó, dando batidinhas ela fica bem pigmentada, tá vendo? Aí do lado desse tom tem um tom de bege bem opaco, até bem parecido com o bege da minha paletinha. E eu vou usar ele abaixo da sobrancelha, porque eu gosto de fazer essa região aqui mais opaca, tá? Mas é bem uma questão de gosto, se tu gosta cintilante, só não usa aquele prata, assim, que ele bate uma foto e fica um flashaço embaixo da sobrancelha, sabe? Não, acho que um iluminadinho suave eu acho que é bem-vindo, tá? Aí, gurias, tem esse tom aqui. Ah, tem número, vou usar os números pra facilitar. O 08, nós começamos com o 02, depois a gente usou o 013, agora eu vou usar o 08, que é esse tom aqui, que na verdade praticamente ele não vai aparecer. Mas Lu, então por que tu vai usar se ele quase não vai aparecer, ou se ele não vai aparecer? Gente, vocês usando esses tons assim bem suaves, eles ajudam na hora de fazer o esfumado, porque ele, ó, bem suave, tá vendo? Porque ele já ajuda a fazer um pré-degradê, tu entende? Ele já tá fazendo um fundinho ali, quando tu vier com outra cor em cima, aquele fundinho vai continuar ali. Então já fica um degradê de um jeito mais fácil. Será que deu pra mim entender? Um pouquinho confuso, né? Mas depois, quando eu vier com outras cores, talvez vocês entendam um pouquinho melhor, tá? Aí, gente, aqui na paleta tem um tom que é o 07, que é um marrom muito escuro, bem legal. E eu vou usar ele pra terminar a pálpebra aqui, nesse cantinho que eu deixei em aberto, ó. Eu vou trazer ele por cima desse rosinha, já dando uma esfumadinha pra não ficar marcado, sabe? Trazer um pouco mais, vou entrar um pouco mais pro olho ficar um pouquinho mais escuro. É um olho que a parte da sombra é bem simples, tá, gente? Mas aqui é o clássico realmente, né? Uma sombra esfumadinha, um olho bem contornado e o bocão. Mas aí tu adapta, tá? Se tu gosta do olho mais escuro, é só tu entrar com essa parte mais escura mais pra dentro, vir esfumando um pouco mais pra dentro, tá? Eu vou ficar por aqui com ela mesmo, não vou entrar mais. Vou pegar o pincel número 9 do nosso kit e vou usar outro tom de marrom. Eu vou botar lá no blog, gente. Se tu fica só aqui no YouTube me acompanhando, passa lá no blog pra conferir a foto dos produtos, porque daí tu não te perde, tu entendeu? Até te ajuda na hora se tu quiser comprar ou pra ver se tu tem alguma coisa parecida, tá? Então tu olha lá no blog também. A sombra número 10, que é um marrom mais suave, tá vendo? E eu vou vir com ela agora pra fazer o côncavo e já dar uma puxadinha aqui também, ó. Então eu vou traçando o côncavo com ela e puxo, como se fosse fazer uma ondinha, sabe? Sujeirinha que ficou a gente vai limpar depois, é normal, né? Vocês já sabem. Então vou ficar aqui esfumando até misturar bem, tá, gente? Porque eu quero um olho bem esfumadinho, sem nada de marcações, tá? Quando eu achar que tá bom, parou, ó, gente. Eu achei que tá bom por enquanto e vou ver como é que vai ficar depois que eu delinear e se precisar eu volto com o pincel, tá? Eu vou pra parte de baixo do olho antes de fazer o delineador. Eu sei que normalmente a minha ordem é um pouco diferente, mas a gente não tem ordem, né? Então, tipo, se tu começa a maquiagem pela parte mais escura do olho ou pela parte mais clara, o resultado vai ter que ser o melhor possível. Então a ordem que tu vai colocar os produtos não altera o resultado não, tá? Vou começar usando na parte de baixo, então, o lápis retrátil da Eudora. Eu gosto muito dele, principalmente pro calor mesmo, estando fazendo maquiagem de outono. Eu sei que tem gente que mora numa região muito quente. Ele é ótimo porque ele não derrete, é bem sequinho. Então pro meu olho funciona muito bem e eu acredito que pra quem tem pele oleosa também, tá? Eu vou traçar na linha d'água
e vou dar uma borradinha nele também, tá? E antes de eu esfumar aqui embaixo, gente, eu vou delinear. Porque quando eu fizer o esfumadinho de baixo, eu vou querer juntar com a parte de cima do olho. Então o delineador já vai ter que estar no lugar, tá? Vou usar o delineador em gel da Vult com um pincelzinho sintético. Esse aqui é da Macrylan, mas não tem número, tá? Então vou traçar normal o delineador e no final vou puxar. Agora sim eu vou conseguir fazer o esfumado que eu quero, tá? Aí, gente, eu usei praticamente todas as cores da paleta, né? Mas, como eu falei, vocês adaptem aí, né? Eu vou usar, então, a sombra 01, que é esse tom de marrom com um fundo super avermelhado, lindo pro outono e inverno. E eu vou usar com o pincel número 12. Gente, ó, se vocês não forem usar lápis aqui embaixo, eu digo pra vocês terem cuidado pra usar sombras nesses tons. Opa, zap zap bombando. Eu digo pra vocês terem cuidado pra usar sombras nesse tom, pra não parecer que o olho de vocês é que tá vermelho. Como a gente usou o lápis até o final, então não tem esse problema, tá? O lápis vai dar essa protegida, digamos assim, da sombra. E eu vou esfumar até chegar aqui no cantão, pra ficar bem aparente esse tom de vinho. Um pouquinho mais lá no outro olho também, porque eu acho que aqui acabou ficando mais, né? Pra máscara de cílios, hoje eu vou usar extra longo e curvado da Dylos. E já volto de cílios postiços e tu me espera, porque tem batonzão hoje. Eu quero terminar com vocês essa maquiagem, me espera aí. Cílio no lugar, First Kiss ao Natural 3. Agora eu vou usar o blush de contorno, o corretor número 20 da Dylos. Eu vou usar a parte mais escura, bem de leve, pra dar uma afinadinha aqui. Só pra tirar um pouquinho daquela bochecha de traquinas, assim, que no vídeo fica imensa também. E, gente, no outono, a gente não ilumina mais tanto a pele. Mas como eu amo, e eu tenho esperança de um dia ser auge de inverno, outono e inverno, eu vou usar um blush iluminador, tá? Esse aqui é o Light Salmon da Yes. É lindo, lindo, lindo. Tem esse tomzinho, assim, bem suave, laranjinha, que é bem verão, na verdade, mas não faz mal, eu vou usar igual, tá? Ó, só no gordinho, tá? Aí, batom, gente, é o seguinte, com este olho vai de tudo. Como vai de tudo, eu vou usar dois. Eu vou começar usando o 02 da Vult, da linha dos batons líquidos. Eu fiz vídeo pra vocês no início da semana, quem não viu, tá aqui o vídeo, tá? Então, eu vou começar usando ele e depois eu volto pra botar outro batom. Então, fica aí pra ver qual que tu gosta mais, tá? E com o batom nude ficou assim, ele ainda não secou, ele demora um pouquinho pra secar. Eu confesso pra vocês que eu gosto muito, acho chique. E fica aí a minha primeira opção, então, pra quem é mais adepta dos batons mais suaves, tá? Segundo batom escolhido, não podia ser diferente, tinha que ser um bem vibrante, bem chamativo, cara de outono e inverno também, que o nude também tem tudo a ver, tá, gente? Esse aqui é o 08 da Vult, que tem esse tom de vinho, assim, com um fundo meio marrom, mas fica lindão. Espera aí pra te ver e me dizer qual que tu gosta mais. Esse é o segundo batom, batonzão. Gente, eu confesso que eu não sei qual eu prefiro. Eu gosto muito de boca apagada com olho marcante, mas eu tô numa fase mais... não sei, assim, mais abusando das cores na boca. E eu gostei muito desse também. E vocês? Qual que vocês gostaram? Não falei que eu tô pronta, né? Tô pronta, super pronta. Eu quero que vocês me contem qual que vocês gostaram mais, mas a ideia é mostrar pra vocês como uma maquiagem muda simplesmente trocando o batom. Então, como eu sempre digo, façam suas adaptações. Tu tá na fase do batom roxo, do batom rosa, do batom nude, do batom vermelho, do batom vinho, enfim, com esse olho aqui, ó. Certo, minhas bonitas, fiz com o maior carinho do mundo pra vocês. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho da minha energia aí. E que se te fez bem, se distraiu um pouquinho, eu já fico super feliz. Dá meu joinha se tu acha que eu mereço, vou ficar mais feliz ainda. E dúvidas, lucianeferraz.com.br, tô sempre por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!